do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Vamos ver os versículos de número 1 e 2. Em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Vamos ver versículos de número 1 e 2. Falamos sobre amor o mundo inteiro, e nada melhor do que falarmos de Cristo. Amém? Vou fazer a oportunidade que nos concede, na vida do nosso bispo, e aprove Deus estarmos aqui mais uma vez. Mateus capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2 diz assim a palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Eu vou reler novamente. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Amém? Olha mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, agradece a Ti pela Santa Palavra. E peço para o Senhor nesta noite falar de tal forma, de tal maneira nos nossos corações. Peço nesta noite que a Sua Palavra venha ser viva e eficaz. Mas grande vai nos pelo nome de Jesus, como que ela venha ser áptica para discernir pensamentos e desejos do coração. Fale conosco nesta noite, Pai, da maneira que o Senhor quiser, que o Senhor achar melhor. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Vamos sentar. Em nome do Senhor Jesus. Glória seja o nome do Senhor Jesus. O evangelista Mateus foi um dos discípulos do Senhor Jesus. Teve seu chamado, trabalhando ele em uma alfândega, uma espécie de pedágio. Mateus é um judeu que trabalha para Roma. Ele é odiado, ele não pode entrar na sinagoga, é odiado por todo judeu que se preza pela lei de Deus. E nós vamos ver que Mateus, apesar de ele ser chamado por Cristo depois dos primeiros discípulos, apesar de ele ser odiado pelos judeus, mas ele era um estudante da Torá. Porque como judeu que trabalhava para Roma, não poderia entrar na sinagoga, mas ele estudava a Torá para entender quem é Cristo. Porque quando Cristo passa e o chama, Jesus simplesmente fala: ei Mateus, segue-me. Ele simplesmente se levanta e começa a seguir a Cristo, começa a andar com Cristo. Lucas vai dizer que ele faz um banquete para receber Jesus. O Evangelho de Mateus é um evangelho que eu particularmente gosto muito e amo, porque no Marcos escreve Jesus como servo. Você é cansado de ouvir falar isso? Lucas escreve Jesus para os gregos, indicado como filho do homem, e João como filho de Deus. Mas Marcos escreve especificamente para os judeus. E os judeus, apesar de não receberem o Messias já, aguardam um Cristo, um Messias, que vem cumprindo o Antigo Testamento, que vem cumprindo aquilo que estava escrito, que provém dele. E Mateus é esse evangelista que vai detalhar o Cristo no Antigo Testamento. Mateus, ele vai citar 40 vezes o Antigo Testamento, no total de 99 expressões, mais do que Marcos, Lucas e João juntos. Interessantes detalhes do Evangelho de Mateus, porque as expressões reino de Deus são encontradas no Evangelho de Mateus. E Mateus detalha 50 vezes a palavra reino. 50 vem da porcentagem, então representação de equilíbrio na pregação e no ministério de Cristo. A expressão que fosse cumprida, ou para que fosse cumprida, aparece 9 vezes no Evangelho de Mateus. E detalhe, a palavra cumprir ou cumprir aparece mais 9. São 9 instruções
Etiópia. O próprio Mateus pregou na Etiópia depois. Mas acreditamos também que a versão que pegamos aqui, a versão que lemos, ela está escrita, redigida no original grego, que era a língua predominante da época. Apesar do hebraico ser todo pano de fundo e todo pano de cultura histórico. Mas olhando para esse texto e olhando para o texto que lemos aqui, Mateus está lendo Cristo como aquele que é rei dos judeus. Ele vai começar com a genealogia real de Cristo, porque Lucas descreve uma genealogia que, segundo historiadores, é a genealogia de Maria. Mas Mateus descreve a genealogia de Cristo como rei, aquele que vem da descendência de Davi, aquele que é filho de Abraão e o que é descendente de Judá. Mas o que eu acho mais impressionante e interessante é que Mateus aqui não coloca numa ordem cronológica. Ele diz que você prestou atenção ao ler, por isso que eu gosto de ler duas vezes para frisar isso. Ele é filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera Judá e os irmãos. O certo seria Abraão gera Isaac, Isaac Jacó, Jacó Judá, e depois começar a falar de Davi. Davi é de descendência de Judá. A descendência de Judá vem reis. Vem Davi, vem Salomão, vem Roboão e assim por diante. O reino de Judá em si, o reino sul de Israel, é de descendência de Judá. Mas Mateus não põe na ordem. E o que eu acho mais interessante é que começa a genealogia de Cristo é assim. Começa com ele sendo filho de Davi. Evangelista Mateus detalha 7 vezes a expressão filho de Davi, porque ele compreende que é o chamado de filho de Davi, é a natureza real. E quando eu olho para Davi, o personagem Davi, a partir do capítulo 16 do livro de 1 Samuel, Davi tem 3 unções. A primeira unção na casa de Jessé, em Belém, capítulo 16 de 1 Samuel. A segunda unção que ele tem é em Hebrom, quando ele vai reinar sobre Judá, capítulo 2 de 2 Samuel. E no capítulo de número 5, ele vai ter sua terceira unção, no versículo de número 2 de 2 Samuel. Ele vai ser agora ungido novamente em Hebrom, mas vai para Jerusalém. Davi tem 3 unções e esteve presente em 3 lugares. Primeiro em Belém, depois em Hebrom e em Jerusalém. Quando eu olho para Cristo, eu vejo o ministério de Cristo dividido em 3 etapas, porque ele nasce em Belém e cresce em Nazaré. A primeira etapa está aqui, Belém e Nazaré. Depois vai para Cafarnaum, vai morar, habitar na casa de Pedro, vai fazer seu quartel-general aí na casa de Pedro, e na sua última semana de vida ele vai entrar como rei em Jerusalém. 3 etapas do ministério de Davi e também no ministério de Cristo. Eu acho interessante que em 1 Samuel capítulo 5:2 vai dizer que Davi é constituído não apenas rei sobre o povo, mas também como pastor para apacentar. Rei, autoridade política. Pastor para apacentar, autoridade religiosa. Duplo domínio, duplo poder. Isaías diz que sobre Cristo tem nos seus ombros a chave de Davi, o domínio de Davi. Mas o interessante é que durante o reinado de Davi, ele fez algo extraordinário, que teve influência também no ministério de Cristo já profetizado. A arca de Deus foi perdida pelos filisteus nos tempos de Eli. Os filisteus tomaram, lá no capítulo de número 7 de 1 Samuel. Depois disso, a arca é depositada na casa de Abinadab. Ela fica 20 anos lá, até Samuel começar a exercer o ministério profético. Samuel começa a exercer o ministério profético, unge Saul como rei. Saul fica 40 anos. Passaram-se 70 anos. Saul morre, Davi agora é rei. Passa-se algum tempo. O livro das Crônicas coloca isso
Davi levanta 6.000 homens. 600.000 homens, melhor dizendo. Capítulo de número 15 de 1 Crônicas. Capítulo de número 6 de 1 Samuel. De 2 Samuel, melhor dizendo. Ele desce lá para buscar a arca. A arca tropeça no caminho. A arca fica 3 meses na casa do Obed-Edom. Mas agora, Davi vai fazer algo extraordinário. Ele vai armar uma tenda para que a arca fique. Eu vejo aqui agora no tabernáculo para a tenda o Velho Testamento e o Novo Testamento. Porque sem tabernáculo ninguém poderia entrar, os sacerdotes poderiam entrar apenas no santíssimo lugar uma vez no ano. Na tenda, os sacerdotes, todos eles, entoaram louvor diante da arca de Deus. Se no tabernáculo em Siló havia silêncio e era só sacrifício, na tenda que Davi estabelece para colocar a arca, havia adoração o dia todo. Se no tabernáculo lá em Siló havia cerimônia, havia rituais, havia liturgia, havia apenas cumprimento de lei, era apenas uma cerimônia que acontecia ali no tabernáculo. Na tenda de Davi havia louvor, havia adoração, havia intérpretes e os sacerdotes que estavam ali. Então é uma representação de acesso livre. E por causa disso, o ministério de Davi, no sentido espiritual, foi chamado de ministério do renovo. E Cristo é chamado de filho de Davi, porque ele veio para renovar. Ele veio fazer coisas novas. É por isso que Isaías capítulo de número 11, versículo de número 1, o profeta vai dizer: ei, na casa de Jessé brotará um renovo. Oh, churica, rabá. E camama, churica, não teria mais. Brotará um renovo com raízes e frutificará. Versículo 10. Acontecerá naqueles dias que perguntarão: quem é esse? É o renovo de Jessé. Jeremias capítulo de número 23, versículo de número 5. Eis que na casa de Davi eu vou levantar um renovo. Zacarias capítulo de número 6, versículo de número 12. Eis que vem um homem e o nome dele é renovo. Aí nasce Jesus. De Malaquias a Mateus, 400 anos, aonde Deus falava apenas com pessoas de forma particular e individual, aonde não tinha acontecido nada de forma extraordinária. Agora eles estão presenciando o renovo. Então por isso que aquele que entende, por isso que aquele que sabe quem é ele, é por isso que a mulher cananeia vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É por isso que o cego Bartimeu vai clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Ele vem como rei, ele está como rei, e mais, ele vem como um renovo. Para encerrar sobre Davi, sabe o que é mais interessante? É que aproximadamente 14 capítulos falam de Abraão, 11 capítulos de José, 10 capítulos falam de Elias, e você pode pegar um histórico de toda a Bíblia. Mas Davi são 66 capítulos completos que falam e contam a sua história. 66
certo, Abraão, eu não vou destruir. Abraão está intercedendo, você percebe isso? Abraão está colocando a dor nas suas costas. E ele está dizendo, meu Deus, se porventura houver 45 justos, por favor, não destrua. E Deus, está com Abraão, não vou destruir. Abraão foi mais intenso e disse, Deus, por favor, não se incomode comigo. E não acabe com minha vida, porque eu me atrevi a falar com o Senhor. Então, por favor, meu Deus, se ainda houver 30, ainda houver 10, houver 15, não destrua essa cidade. Abraão está intercedendo. Aí Deus olha e diz, Abraão, só tem uma só família. Olha está. Eu vou destruir a cidade, mas eu vou tirar eles. O que isso tem a ver com Cristo? Evangelista João tem várias vezes no segundo capítulo. No capítulo 1 ele é o verbo, no 2 é a transformação, no 3 o grande mestre, no 4 o salvador de almas, no 5 médico dos médicos, no 6 pão da vida, no 7 amor da vida, no 8 advogado fiel, intercessão dos fracos, no 9 o enviado, no 10 a porta, o pastor, no 11 a ressurreição e a vida, no 12 o grande rei, no 13 o servo fiel, no 14 caminho, verdade e vida, no 15 videira verdadeira, no 16 doador do Espírito Santo, mas no 17 no capítulo 17 Cristo é o sumo sacerdote. E o que o sumo sacerdote faz? Oh, aleluia! O sumo sacerdote intercede. No capítulo 17 de João, a partir do versículo número 16, o próprio Cristo, com Getsêmani e agoniado, ele vai orar. Oh, papai, eu peço para o Senhor, não nos tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como também do mundo não sou. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia! Glória a Deus! Cristo intercedendo, Cristo orando, Cristo intercedendo pelos seus. Então, filho de Davi, por quem é rei, filho de Abraão, por quem é o nosso intercessor. Mas agora, Abraão gera Isaac. Isaac é uma tipologia gigantesca de Cristo. Se você quiser saber mais, vem estudar conosco na terça-feira. Aleluia! Isaac gera Jacó. Jacó gera 12 filhos. Mas o quarto tem uma característica e um aspecto de bravura. O quarto é diferente, é Judá. Oh, aleluia! Enquanto Jacó com sua família, sabemos, José é vendido, José torna-se governador do Egito, a fome chega na cidade de Canaã, os irmãos dele descem ao Egito, eles não levam Benjamim. José vai ao Egito, pede a presença de Benjamim, deixa eles presos, depois libera eles, olha, vocês vão, e vão trazer Benjamim para mim, capítulo 42 a 44 de Gênesis. Vão trazer Benjamim para mim. Quando chega em Canaã, Rúben fala para seu pai Jacó: meu pai, fica com meus 2 filhos, mas eu preciso levar Benjamim. Jacó me fala: Rúben, você é inconstante, suas palavras não têm peso, eu não vou fazer isso. Mas aí Judá toma os 2. O nome Judá significa louvor.
fala: Pai, deixa Benjamim comigo, eu serei responsável dele. Eu vou cuidar dele. Se ele morrer, eu morro. Quem sou eu se não trazer Benjamim de volta para sua casa, meu pai? O Senhor pode me fazer teu escravo. Depois dessa abundante súplica, Jacó libera Benjamim com Judá. Eles descem no Egito. Lá no Egito, na hora de voltarem a Canaã, a taça de José é posta no cesto de Benjamim. Quando eles estão fora do Egito já, indo embora, José manda chamar: ei, tragam aqui, filho roubado. Pesquisam a taça no saco de dinheiro e no saco de comida de cada um deles. Judá se levanta já, Rubem e Simeão, todos Issacar, irmão, mas fica ali, todos ali dizem: olha, não estamos com nada, pode nos fazer escravos. E aquele que tiver a caça pode morrer, mas a caça é achada no saco de Benjamim. Aí o Judá fica atemorizado e fala: pelo amor de Deus, não, governador. Eu estou como intercessor dele. Eu sei que você pode aprisionar todos nós, mas por favor, deixa eu ser escravo. Churicou pela hora. Deixa eu ser escravo, mas libera Benjamim, porque meu pai vai morrer. Se Benjamim não estiver vivo mais. Aí José se revela. Aspecto de bravura. Capítulo 48 de Gênesis. Jacó abençoou o filho de José, e no 49 vai abençoar os 12 filhos. Vai começar: Rubem és meu primogênito, princípio do meu vigor. Versículo 3 ele vai falar: Simeão e Levi, vocês dois têm sangue nas mãos e não podem ser excelentes. Versículo 8 ele vai abençoar Judá. Judá, seus irmãos te louvarão. Mas no 9 ele vai dizer: Judá, Judá é o leãozinho, da presa subiste, filho meu, em curva e deita-se como um leão, como um leão velho, quem o pode despertar? O cetro fala de mim, o cetro não se arredará de ti, Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Shiló e se congreguem os povos. Ele está dizendo: em Judá, da sua descendência, vai nascer o rei, da sua descendência virá um que vai ser o renovo e vai restaurar. Aleluia! Glória a Deus! Capítulo de número 23 de Romanos, versículo 21. Está escrito: não houve iniquidade em Judá, nem pecado na família de Jacó. Por isso que dentre eles virá um rei. 1 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 2. Judá é mais poderoso entre seus irmãos, e deles virá o rei. Só que interessante é que em Números capítulo de número 2, quando o tabernáculo está armado, o tabernáculo foi inaugurado no capítulo 40 de Êxodo, o livro de Levítico é usado para tratar as leis e cerimônias. Números é o acampamento, é o assentamento do povo no deserto. As tribos estão divididas, 3 tribos distribuídas em volta do tabernáculo. Na porta de entrada, do lado leste, capítulo de número 2 de Números, eles estão ali. A tribo de
Issacar e Zebulon, mas está no oeste. E eles têm uma bandeira. A bandeira que é levantada quando o sol nasce para entrar no tabernáculo é a bandeira de Judá. A bandeira que o sol ao nascer já resplandecem e todos olham para a bandeira de Judá. E sabe qual é o emblema da bandeira de Judá? É um leão. Um leão que protege, um leão que salva, um leão que traz garantia de sobrevivência para todos que estão ali juntos e por perto. Quando o sol nasce, fica no carro, tudo lindo, perfeito, e aparece logo a bandeira de Judá. Depois a família de Moisés e Arão, antes de entrar no tabernáculo, é preciso passar por Judá. Representativa de Cristo. Então, sem Abraão, sem Davi, ele é o rei. Em Abraão, o intercessor. Em Judá, ele é o rei que vem, forte, poderoso e com bravura. Eu acho interessante que lá em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 18, o próprio Cristo vai dizer: João, sou o primeiro e o último, sou a resplandecente da manhã, a raiz e a geração de Davi. E Carlos, capítulo de número 5, versículo de número 5 do Apocalipse, quando o Senhor Jesus está dando uma visão para o apóstolo João. O apóstolo João não está aguentando mais sofrer. Foi jogado no caldeirão dentro do Coliseu, caldeirão de azeite fervendo, e saiu como se tivesse tomado um banho de água fria. Depois colocam uma espécie de tacho para fritar o João, uma chapa. Colocam o velho João porque não conseguem matar ele. João está ali. E depois, com o tempo, ele fala: pode me virar do lado, porque eu estou sentindo frio. A palavra está me falando. O imperador Domiciano, ele vai dizer: não consigo matar ele, vamos isolar ele em Patmos. Coloca o velho João em Patmos. E lá em Patmos, ele vai ter uma revelação extraordinária daquele que é rei. E na revelação do capítulo número 5, João está chorando. Está angustiado, porque ele vê um livro que os teólogos chamam de da redenção. Ele está chorando porque há um clamor no céu. Esse clamor é uma grande voz que diz: quem é digno? Quem pode abrir o livro? Aí João começa a chorar: não é possível, não é possível que ninguém pode, não é possível. Aí chega um ancião, toca no ombro de João: ei, Joãozinho, não temas e não chores, levanta o olhar, eis aí o leão aqui por Aleluia! Glória a Deus! que lutou e venceu para abrir o livro. Ele venceu com uma finalidade: abrir o livro. Glória a Deus! Se o livro é o livro da redenção, ele venceu com uma finalidade: te amar, te salvar, te lavar e te remir. Vamos estiver em nome do Senhor Jesus, eu vou orar. Capítulo de número 19, versículo de número 28. Do livro de Lucas. Jesus
vai dizer: olha, prepare um jumentinho que eu preciso descer em Jerusalém. Quando o rei, ele desce para conversar com outro rei, para bater um papo com outro rei, ele quer paz, não quer guerra. Cristo vem no jumento porque ele não deixou de ser rei. Ele é rei, mas ele veio para trazer paz. Apaziguar o pecado e o mal, acabar assim a morte ao império das trevas. Mas quando o rei, ele vai com guerra marcada, quando outro rei vê um rei vindo conversar com ele, montado em um cavalo e por sinal branco, é porque ele vem dizer que ele realmente é que domina. E João, lá em Apocalipse capítulo número 19, ele tem uma visão extraordinária da inauguração do milênio. E aquele que veio montar em um jumentinho trazer paz, agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vem montado no cavalo. E na sua veste, na altura da coxa, por cima da veste, há uma sigla, um nome. Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. A ele está domínio, a honra, a glória e o poder. Jesus é Rei. E sabe o que o Rei merece? Quando os magos descobriram que nasceu um rei, o que eles fizeram? A tradição católica diz que o nome deles era Gaspar, Melchior e Baltazar. Eu não entendo que eu entendo que eram mais de três. Depois discutimos isso. Gaspar, Melchior e Baltazar, quem sabe o Gaspar, Melchior disse: olha, nasceu um rei. O Baltazar disse: Melchior, vamos adorar porque nasce o rei. Aleluia. Se o rei nasceu, nós vamos adorar ele. Aleluia. Então, se o rei veio, despiu-se da sua glória, veio montar um monumentinho, mas ainda é rei. Colocaram veste púrpura, humilharam, mas ainda é rei. Foi crucificado, mas ainda é rei. Vai voltar e é rei. Então abra sua boca, levanta sua mão e adora. Agora é o rei, agora é o rei, agora é o rei. Bate palma ao rei, clama ao rei, busque o rei, ajoelhe e corre, pule, pegasse, porque ele é rei. É o filho de Davi, é o filho de Abraão, é a ressurreição da manhã, é o que vem da família e descendência de Judá. Para encerrar, você quer motivo para glorificar mais a Deus? Antes que acabe o culto, eu já encerro. Você quer mais motivos? 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo 8. Apóstolo Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, e eu amo ele para escrever isso, irmãos. O diabo, nosso adversário, ele anda ao redor, ele brama como leão, porque não é o leão de Alex. Ele quer imitar o leão, mas não é o leão. Aleluia!
grande leão está aqui. Eu vou orar para encerrar. Alguém não se tem que entregar a vida para Jesus? Oh, Churibica Calama. Ei, Camara Churibica Calama. Ei, Camara Churibica Calama. Entrega a vida para Jesus. Se regar o leão na tribo de Judá. Meu homem, irmão, ele. Em nenhum outro lugar. Atos 4:12, o apóstolo Pedro disse diante do sinédrio, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos de ser salvos. Sabe qual é o nome dele? O nome dele é filho de Davi, o nome dele é filho de Abraão, o nome dele é filho de Judá, o nome dele é raiz, é novo. Amém? Eu vou insistir, nós vamos orar para encerrar. Olhe comigo, meu Deus, em nome de Jesus, esta noite. Eu clamo ao Senhor, porque entendemos quem o Senhor é. Entendemos que o Senhor salva. Entendemos que o Senhor cura. Entendemos que o Senhor liberta. Entendemos que o Senhor restaura. Paráclitos, se tu és o renovo justo, renova esta casa nesta noite. Não churicamas. E camas federais, que camas federais tem que amar. Traz renovo para essa família, Deus. Traz renovo para esse lar. Traz renovo para essa casa. Traz renovo, Deus. Traz renovo para os empreendimentos dos teus servos. Traz renovo para as finanças dos teus servos. Traz renovo, Deus, para nossas vidas. Nos guarde, nos proteja. Te adoramos porque o Senhor é o filho de Davi. Te adoramos porque o Senhor é o descendente de Judá. Te adoramos porque o Senhor é o filho de Abraão. É o que nos guarda, é o que nos protege, é o que está conosco. Meu Deus, não temeremos o que pode nos fazer o homem, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que temerei de milhares de pessoas se o Senhor está comigo? Se o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e ainda que estejamos na angústia, no medo, na depressão, nas dores que afligem nossa alma, como ser humano, mesmo assim, nós vamos clamar e adorar ao leão da tribo de Judá. Meu Deus, fique conosco nesta noite. Renove nossas vidas e nossos dias. Esteja conosco, Paráclitos, e confirme sua bênção e vitória no poder e autoridade que há no teu nome. Somente no teu nome. Assim seja feito. Amém. E graças a Deus.